Hoje o nosso tema é Big Brother Brasil, BBB. Quero convidar você, meu irmão muito precioso, minha irmã muito preciosa, abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 100. Vamos ler os versículos 3 e 4. Salmo, capítulo 100, versículos 3 e 4. Esta na revista atualizada, versão revista atualizada. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. O mesmo texto na revista corrigida. Salmo, capítulo 100, versículos 3 e 4. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Também na tradução brasileira. Salmo capítulo 100, versículos 3 e 4. Não porei diante dos meus olhos coisas que seja torpe. Aborreço a conduta dos que se desviam. Não se me pegará a mim. O coração perverso será afastado de mim. Não conhecerei o mal. Irmãos, evidentemente que nesse texto o rei Davi não estava escrevendo a respeito do Big Brother Brasil. Ô Senhor, misericórdia, claro, todo mundo sabe disso, não é? Evidentemente que Davi estava falando a respeito da maldade, a respeito das situações difíceis que eram comuns em seus dias. Os homens maus, as más práticas e uma série de outros pecados que eram comuns naqueles dias. Mas nós vemos, irmãos, que apenas mudou a forma do pecado, porém a essência do pecado, a essência do mal continua ativa, a raiz do mal continua ativa. O interessante é que no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios, nós vemos que alguns pecados apenas mudaram a forma de se apresentarem, mas a raiz é aquela milenar, uma raiz muito antiga, um problema que já existia nos dias da antiguidade bíblica, nos dias de Moisés, de Abraão. Vamos voltar mais no tempo, lá nos dias de Adão e Eva. Logo após pecar, eles depararam-se com situações realmente difíceis. E essas raízes, elas continuam ativas, continuam vivas e conseguiram chegar até nós. E com certeza, se houver séculos em nosso futuro, certamente se houver ainda muito tempo pela frente, essa raiz continuará ativa até o fim dos tempos. É o pecado, irmãos, é o pecado que se apresenta cada dia mais gostoso, cada dia mais bonito, cada dia mais desejável. O pecado que se apresenta de diversas formas, mostra diversas facetas, enfim, tudo para que o homem sinta prazer naquelas situações. E vemos aqui, irmãos, o rei Davi já fazendo advertência, Davi já dizendo que ele não estava comprometido com esta situação, que ele não aceitava essa situação, que ele resistia até mesmo colocar diante dos seus olhos, ou seja, diante de si próprio, algumas situações que eram consideradas como erradas, como ruins naqueles dias. Davi, ele resistia até mesmo olhar, até mesmo observar, até mesmo conviver com determinadas situações. E é isto que ele escreve nesse texto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E diz ainda, aborreço as ações daqueles que se desviam. Este aqui é um exemplo de um homem que convivia com Deus. É o exemplo de um homem que tinha o seu coração colocado nas mãos de Deus. O exemplo de um homem que procurava agradar a Deus acima de todas as situações, custe o preço que custasse, mas ele não se deixava levar pela situação. E ele era rei, ele era uma pessoa de influência, mas mesmo assim ele resistia
toda a aparência do mal. Ele conseguia, claro, resistir a algumas dificuldades, alguns problemas. O seu coração, meu irmão, rejeitava algumas atitudes que eram comuns a todos naquelas épocas. Diz no versículo 4, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Você entendeu como são as coisas? Quando você lê a palavra de Deus, no decorrer da palavra de Deus, nós vemos diversos textos que nos chamam para vivermos separados deste mundo. Essa separação, evidentemente, que é no aspecto espiritual, é nós não possuirmos prazer, é nós não sentirmos prazer, é nós não comungarmos, é nós não participarmos das mesmas coisas que são comuns àqueles que vivem nos dias da ignorância, aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor e estão vivendo segundo os rudimentos, segundo a orientação de Satanás. E quero ressaltar para você, amados, a orientação de Satanás, ela se apresenta de muitas formas. Há diversas formas que são terríveis, são feias, são horríveis. Nós vemos isso nos vícios, nas drogas, no álcool, cigarro e entre outras coisas. Vemos que as consequências são terríveis. Pessoas escravizadas, facilmente visível pela sociedade. Mas há também, irmãos, uma outra faceta, e essa é muito bonita. Satanás, ele quer agradar todos. Satanás, ele deseja agradar gregos e troianos. Satanás, ele deseja isso, e tem conseguido. A outra faceta que ele apresenta, irmãos, é aquela que enche os olhos das pessoas, aquilo que cativa as pessoas, aquilo que tem uma boa aparência, aquilo que inicialmente se mostra bom, se mostra legal, se mostra show, em que as pessoas sentem prazer, sentem satisfação e deixam-se encher por aquelas filosofias. Essa é a parte boa, digamos assim. Então Satanás, ele consegue agradar todos os públicos, irmãos. E o interessante, amados, que esta parte ruim de Satanás, aquela parte terrível que nós vemos e descobrimos e sentimos que é a escravidão do diabo, essas pessoas naturalmente até rejeitam. Ah, não, essa não, de forma alguma. Isso aí, não, Deus me livre de ser drogado, Deus me livre de ser alcoólatra, Deus me livre de ser ladrão, por exemplo. São coisas que estão aí na aparência, todos conseguem visualizar e há uma rejeição natural no coração. Mas, no entanto, há também aqueles que gostam dessas coisas e se deixam envolver e escravizar também por essas práticas. Mas, amados, o outro lado, o cativante, o lado glamouroso, o lado bonito, este lado de Satanás consegue alcançar uma vasta área de pessoas. Satanás, com esse lado bonito dele, ele consegue agregar para si, meu irmão, trazer para perto de si um número muito grande de pessoas. Muito grande mesmo de pessoas. E, inclusive, amados, pessoas que conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. No entanto, irmãos, muitos conhecem a verdade de Deus, mas se deixam levar pela ilusão da situação, se deixam levar pelo glamour da situação, por aquilo que todo mundo está fazendo, por aquilo que todo mundo está curtindo, e as pessoas se envolvem, e quando acorda, isso se acorda, claro, quando acorda, estão totalmente amarradas pelo maligno. Talvez até continue indo na igreja, claro, tem pessoas que estão indo na igreja, mas num vazio terrível, não sente prazer na vida, não sente prazer nas coisas de Deus, é uma pessoa apagada para Deus, uma pessoa que tem seu coração totalmente voltado para este mundo, voltado para as coisas das trevas, e isto, irmãos, nós vemos com certa facilidade em nossos dias. É o pecado, amados. É o pecado, é aquela raiz ativa que estava lá nos dias de Davi. Essa raiz ativa, hoje ela se mostra de muitas formas. E uma das formas em que essa raiz hoje se manifesta é através do chamado Big Brother Brasil. BBB.
esse show, né? Esse show de audiência que está há tanto tempo, há mais de uma década na televisão, que adentra a nossa casa, que adentra a sua casa e que consegue cativar, irmãos, cativar um número tão grande de telespectadores que realmente é interessante. Como o maligno consegue arrebanhar tantas pessoas para assistir um programa tão ruim, um programa tão mau, um programa que não traz nada de bom para a sociedade, não traz nada de bom para a vida do homem, não traz nada de bom para aqueles que se dizem servos de Deus. Na verdade, irmãos, as pessoas, a partir do momento que se deixam envolver por toda sorte de mal, como diz a palavra, ela se corrompe, ela afasta-se de Deus. Mas a recomendação de Deus para nossas vidas é que nós precisamos, irmãos, fechar a porta para o pecado, fechar a porta para Satanás. Vivemos dias, amados, em que as pessoas querem mais é prazer. Querem mais é prazer. As pessoas querem aparecer, as pessoas querem curtir as mesmas coisas que o mundão lá fora curte. E se deixam, amados, envolver por toda sorte de mal, por toda sorte de pecado. O interessante, irmãos, é que quando você está no meio, você respira o ar que está naquele meio. Se o ar é poluído, você respira o ar poluído. Se o ar é limpo, você respira um ar limpo. Mas, quando nós vemos, irmãos, as pessoas que estão cada dia mais famintas desse mundo, eu estou falando para servos de Deus, para pessoas que são membros de igreja, evidentemente. As pessoas que estão famintas por esse mundo, buscando nesses programas, irmãos, contentamento, satisfação, fica claro, amados, fica claro que existe alguma coisa errada. Fica claro que existe alguma coisa que não está de bem. Amados, não só o Big Brother Brasil, mas nós vemos pessoas aos montes, aos milhares, que estão alegres com as malditas novelas que são apresentadas em nossa televisão, as malditas novelas que traz toda uma informação ruim para a formação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. São adolescentes formados, irmãos, pela mídia. Nós vemos, por exemplo, no horário das 6, uma novela direcionada exclusivamente a adolescentes jovens. Mas quando você assiste, irmãos, você vai descobrir que é uma escola de Satanás, uma escola do pecado, porque ensina tudo aquilo que contraria os princípios de Deus. E se você fica um pouco mais na frente da televisão, você vai descobrir que no decorrer da noite verá toda sorte de pecado, de coisas ruins que são apresentadas nas novelas. E nós, irmãos, por incrível que pareça, podemos constatar que um número imenso de cristãos evangélicos, de pessoas que se dizem de Deus, que estão levantando as mãos na igreja, que se deixam, irmãos, contaminar por isso. Se deixam contaminar. Amados, onde é que está o Espírito de Deus na vida das pessoas? Onde é que está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus já está tão mortificado, irmãos, já está mortificado, se ainda houver Espírito de Deus nessas vidas, mas se houver, está tão mortificado que você já não consegue mais sentir o clamor, sentir o toque do Espírito, te levando a entender que aquilo não é coisa para você, que você não se deve deixar contaminar por aquela situação, que você não deve abrir os olhos da tua alma para essas coisas ruins, que você não deve se alimentar dessas imundícias, que você não deve se alimentar daquilo que é de Satanás, que são coisas imundas, porcarias, nojentas, mas você muitas vezes até ri, tem prazer, tem alegria, tem satisfação, comenta com teu colega de trabalho, comenta com teu vizinho. Ah, você viu a novela ontem, o capítulo da novela? Você viu, olha só, o fulano de tal traiu. Ah, mas tinha que trair mesmo, olha só como é que ele faz. Já pensou, irmãos? Há crentes que não têm coragem de falar do amor de Deus para o vizinho, há crentes que não têm coragem de falar do amor de Deus para o colega de trabalho, mas tem todo um estoque, uma bagagem de assuntos para conversar sobre coisas imundas, coisas que são de Satanás.
Até parece que é uma inversão de valores, não é? Mas na verdade irmãos, é uma inversão de valores. São os valores trocados. As pessoas que estão se deixando confundir por Satanás. A Bíblia nos diz de forma clara que nos últimos tempos Satanás ia fazer maior confusão. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Uma grande confusão, irmãos. As pessoas já não querem mais ouvir a palavra de Deus. Já não querem mais dar atenção à palavra de Deus. Já não querem mais buscar santificação, buscar a purificação. As pessoas já não querem mais se encher do Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas querem, irmãos, é curtir este mundo, querem é saborear aquilo que esse mundo oferece. E eu quero falar para você, os pratos, as comidas, aquilo que esse mundo oferece é gostoso e é bonito. Mas nem tudo que é gostoso e bonito, irmãos, é bom. Em esse aspecto em particular, nós vamos descobrir, irmãos, que essas coisas são de morte. O fim daqueles que se envolvem, que se deixam envolver por essas situações, são caminhos de morte. Porque ao longo dos dias, essas pessoas vão separando-se cada vez mais do Senhor, separando-se cada vez mais de Deus, se envolvendo cada vez mais com as coisas das trevas, e isto acontece, irmãos, de certa forma até lenta, imperceptível, quando a pessoa acorda, entre aspas, porque não acorda, já é tarde demais. A pessoa tornou-se totalmente mundana, de braços dados com o mundo, dura para as coisas de Deus, coração fechado para as coisas de Deus, não leem mais a Bíblia, não oram mais, não jejuam mais, vão para a igreja porque precisam ir, vão para cumprir tabela, na igreja até sente alguma coisinha, levanta a mão, saltita, enfim, canta aquela coisa toda, acha que fez o dever de casa, foi lá, foi na igreja, sou membro da igreja, dei meu dízimo, tô ok com Deus, imundo novamente para dentro. É mais uma semana consumindo o mundo, é mais uma semana consumindo coisas do diabo, é mais uma semana se alimentando com as porcarias do diabo, é mais uma semana até chegar o próximo domingo quando volta para a igreja. É assim, irmãos, que nós temos visto, é isso que nós temos visto no nosso dia a dia, as pessoas de bem com Satanás, as pessoas que aceitam de bom grado aquilo que Satanás oferece. Está iniciando um novo BBB. E quantos, irmãos, estão ansiosos para ver quem são os participantes? Quem vai pegar quem? Quem vai beijar quem? Quem vai jogar alguém na parede? Quem é que vai ficar no paredão? E essas coisas todas. Quem é que vai ficar peladão? Quem é que vai fazer a coisa debaixo do edredom? Há muitos crentes que estão ansiosos por isso. Ansiosos. Há pouco tempo tivemos a Fazenda. A Fazenda, outra vergonha. Cada vergonha, não é, irmãos? Cada coisa vergonhosa. Eu não assisti aquela porcaria. No entanto, nós lemos alguma coisa por aí, não é? E é tanta chamada que fazem na televisão que, se mesmo sem querer assistir, você acaba por ver alguma coisa. E você tira as conclusões daquilo que você vê. E tanto na Fazenda quanto nesses BBBs, há aqueles que se dizem gospel, aqueles que se dizem evangélicos, mas o testemunho é vergonhoso. Vergonhoso, amados. Na Fazenda, por exemplo, tinha pessoa lá que se dizia crente. Que vergonha, não é, irmãos? Que vergonha. Aí você olha e você não consegue visualizar nem mesmo Davi, quanto mais Cristo Jesus naquelas vidas. Você olha, cadê Davi na vida dessa pessoa? Nem isso você consegue ver. Nesse último Big Brother Brasil, acho que é o 12, é o número 12, também diz que terá crentes. Vejamos como será o exemplo. Vejamos o que vai acontecer. Se essa pessoa terá coragem de ler a Bíblia lá, pregar o Evangelho para as pessoas que estão lá dentro. Veja se isso vai acontecer, meus irmãos. Dizem que tem uma participante cristã, que é evangélica. Vamos observar se essa cristã vai ler a Bíblia lá dentro, vai evangelizar lá dentro, vai orar lá dentro, vai falar do amor de Cristo, vai dar um testemunho digno de Cristo Jesus. Será que vai acontecer isso? O que é que você acha? Mas, no entanto, amados, as pessoas estão ansiosas. As pessoas estão ansiosas. Vamos começar logo. E nós vamos ver as pessoas comentando isso na igreja, comentando na sociedade,
comentando no seu trabalho, comentando onde quer que andam, sobre as vergonhas, as práticas vergonhosas dos filhos das trevas, mostrada ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo, não é? Tem pessoas, irmãos, que até compram o pacote nesses canais a cabo, também na internet, é possível acompanhar pela internet, para ficar vendo aquela coisa 24 horas por dia. Eu vejo dois maus. Primeiro, o mal de passar apenas aquilo que não presta, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é lastimável, essa escola do diabo. Outro aspecto, irmãos, é que as pessoas são colocadas como animais. Cá para nós, não é? É um zoológico, gente, é um zoológico de humanos. Colocam ali todo mundo confinados e vamos ver qual é a reação. Aí um tanto de gente senta para ficar olhando. Gente do céu, que coisa mais louca. A que ponto chega o ser humano? A que ponto chegou o ser humano, irmãos? É uma coisa vergonhosa, mas Davi já falava e Davi fala para você: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Esta é a atitude que devemos ter, irmãos. Uma vida de inteligência, uma vida de inteligência, uma vida de retidão diante de Deus. Os nossos atos precisam ser retos. Salmo capítulo 100, versículo 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Essa é a recomendação do rei Davi para a tua vida. Essa é a recomendação do Elias de Oliveira para a tua vida. Você deve se portar de forma reta, justa. As pessoas precisam ver Cristo Jesus na tua existência. Meu irmão, não se deixe contaminar por aquilo que Satanás tem a oferecer. Vivemos no mundo, sim, vivemos, claro, precisamos trabalhar, precisamos andar pelas ruas, precisamos do convívio com o próximo, sim, precisamos, mas nós não precisamos, irmãos, nos doar para o diabo, nos deixarmos encher por aquilo que é do capeta. Nós não podemos ser sacos de lixo, nós não podemos nos colocar como sacos de lixo, afinal de contas nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Como é que eu, como templo do Espírito Santo de Deus, terei prazer nas coisas que o diabo faz? Naquilo que o diabo tem a oferecer? O rei Davi já dizia: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ouça o conselho do rei Davi. Ouça esse conselho de alguém que andou com Deus, de alguém que experimentou Deus, de alguém que foi considerado como alguém que tinha um coração segundo Deus. O próprio Deus falou isto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Em outra tradução nós lemos: não porei diante dos olhos coisas que seja torpe. É isso que Deus fala para você, meu irmão. Não coloque aquilo que seja torpe diante dos teus olhos. Não coloque as coisas nojentas, as coisas imundas. Não coloque aquilo que é imundo diante dos olhos, mas deixam-se encher por aquilo que é de Deus, por aquilo que é do Senhor, meus irmãos. Porque aquilo que é de Deus, isso sim, devemos nos alimentar. Devemos ansiar pelo alimento dos céus, ansiar pelo manar de Deus. Nós estamos num mundo que há muitas coisas, mas nós precisamos, amados, no mover do Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, saber o que serve para a gente. O Senhor nos colocou aqui nessa terra como separados. Sede santos, sede separados, sede separados. Buscai em primeiro lugar as coisas lá do alto. Buscai as coisas de Deus. Enchei-vos com Espírito. Enchei-vos com Espírito. Sois moradas do Espírito Santo. Sois morada do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo. Templos, morada, casa do Espírito Santo. E ainda, o Espírito não habita em casa suja, não habita em templo sujo, o Espírito Santo não habita em vida suja. Como é, meu irmão, que você quer viver de bem com Deus, uma vida de parceria, de unidade, de comunhão com Deus, com a tua vida totalmente destruída, totalmente cheia da imundícia de Satanás, com a vida cheia de porcarias que não te leva à edificação, mas que te leva cada dia mais a corromper-se, meu irmão, porque você acaba por satisfazer os anseios da carne, de tanto você visualizar, de tanto você ouvir isso que será apresentado
apresentado no Big Brother Brasil, por exemplo, ou nas malditas novelas, em filmes, numa programação televisiva, enfim, naquilo que realmente, irmãos, não traz edificação. Essas coisas são repetitivas que, por fim, irmãos, você passa a praticá-las também. Devemos evitar a aparência do mal, fugir da aparência do mal, diz a palavra. Devemos fugir do mal, devemos resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Essa também é a recomendação de Deus. Por que se doar, por que se dar, meu irmão, para o diabo? Eu pergunto a você, e aí? Você acha que Big Brother Brasil tem o patrocínio de Deus? Você acha que essas novelas globais da Record, entre outros canais, têm o patrocínio de Deus? Alguns filmes que passam na televisão têm o patrocínio de Deus? Você acha que Deus está dizendo, ok, legal, oh, beleza, pode assistir, bom demais, oh, que novela boa, oh, que Big Brother, show, show, show. Você acha que Deus está dizendo isso? Você acha que Deus está assim, oh, ok, ok? Não, meu irmão, cá para nós, né? Poxa vida, presta atenção. Certamente Deus está vomitando essa imundícia, está rejeitando essa imundícia. E nós, da mesma forma, irmãos, como filhos de Deus que somos, como aqueles que seguem a Deus, devemos em nós, irmãos, trazer as marcas de Deus, as marcas de Cristo Jesus, os mesmos costumes, o mesmo pensamento. Irmãos, a mesma essência. Somos um com Cristo Jesus. A Bíblia diz, somos um com Cristo Jesus. Como que, sendo um com Cristo Jesus, terei prazer na obra de Satanás? Terei prazer na imundícia apresentada no BBB? Como é que eu posso perder meu tempo com Big Brother Brasil? Oh, meu Deus amado, misericórdia. O que é que nós podemos fazer para abrir os olhos do povo de Deus? O que é que nós podemos fazer, meu Senhor Jesus? Porque o povo se corrompe, irmãos. O povo se corrompe. E o povo está totalmente corrompido. Claro, toda regra é exceção. Evidentemente que há um remanescente de Deus que são fiéis, são pessoas que estão pagando um preço, que estão inseridos em meio a situações que rejeitam, mas estão ali mantendo-se firmes, inabaláveis, intocáveis e cheios do Espírito Santo de Deus. Claro que existe, amém. Glórias a Deus por esse povo. Mas, irmãos, o que fazer? A grande maioria, o percentual maior, estão aí, abraçando o mundo, curtindo o mundo, o que fazer? Você que me ouve precisa levantar-se como atalaia. Nós, irmãos, somos atalaias de Deus, não para ficarmos quietinhos, não para aceitarmos as situações, é mais para visualizarmos. O atalaia faz o quê? Ele fica atento. O atalaia fica atento. Quando ele avista ainda ao longe o perigo, ele dá o alerta. Ele dá o alerta. Essa é a minha missão, é a tua missão como atalaia de Deus. Está visualizando o mal, a artimanha do diabo. Você está avistando, irmãos, avistando as armadilhas do diabo para prender, para escravizar o povo de Deus. Tem que levantar a voz, tem que avisar, tem que falar, doa quem doer, mas tem que falar, meu irmão, você não pode consentir com o pecado, você não pode ficar calado, tem que falar. Oh, meu Deus! Porque hoje, irmãos, as pessoas não falam mais contra o pecado? Por que não falam mais do pecado? A igreja precisa voltar a falar da Bíblia. Voltar aos princípios bíblicos, os princípios fundamentais da palavra de Deus. E esses princípios é falar daquilo que Deus quer, irmãos. Aquilo que Deus quer. Não é falar aquilo que o homem quer ouvir, mas é falar aquilo que Deus deseja que o homem ouça. É diferente. Deus é o nosso dono, é Ele que manda, é Ele que dá as ordens. E nós somos ovelhas, precisamos ouvir o pastor. Essa é a orientação de Deus. E o pastor já escreveu a sua palavra. Está lá na Bíblia todas as orientações. É lermos e praticarmos a orientação de Deus. É lermos e nos deixar orientar e praticarmos aquilo que Deus escreveu. Quando assim fazemos, irmãos, vamos estar em unidade com o Senhor, vamos estar no mesmo caminho, na mesma visão, na mesma essência e com certeza na vida que tem Cristo e que é cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem lugar para os malditos Big Brother Brasil, não tem lugar para BBB, não tem lugar para as safadezas que aparecem ali dentro, para as torpezas, para os palavrões, para as más ações, as más atitudes, as mentiras,
as armações, não tem lugar para isso. O povo de Deus não sente prazer no pecado. Você sente prazer no pecado? Tem que rever a tua situação. Tem que rever, querido. Nós não podemos sentir prazer naquilo que é do cão. Nós não podemos sentir prazer naquilo que é do diabo, amados. Coloque isso na tua cabeça. Nós não podemos sentir prazer nessas coisas. Vamos separar-nos desse mundo. Vamos viver princípios de Deus. Vamos ser retos. Vamos ser retos. Ouçamos: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Ouça o que Davi diz. Ele disse que detestava as ações daqueles que se desviaram de Deus, as ações daqueles que estavam longe do Senhor. Ele não tinha prazer naquelas ações, naquelas atitudes. E quem é que faz essas coisas que nós estamos falando agora, irmãos? Não são as pessoas que estão longe do Senhor, que se desviaram do caminho de Deus? Como é que eu posso ter prazer? Façamos como Davi, aborreça as ações daquele que se desviam. Aborreça. E quando nós aborrecemos, quando nós rejeitamos aquilo que é patrocinado pelo cão, nós teremos sucesso, irmãos. Sucesso com Deus, porque nós vamos nos aproximar dele e seremos cheios do poder do Senhor para testemunhar, para falar e para pregar as boas novas. E fomos para isso que nós somos chamados, para pregar as boas novas, não para nos deixarmos contaminar por esse mundo imundo, esse mundo impuro, esse mundo que é regido por Satanás, que está nas mãos do cão, por essa televisão que é regida por Satanás, que está nas mãos do capeta, para arrebanhar as pessoas, para escravizar as pessoas e trazê-las cativas para seu reino. Acorda. Não se deixe envolver por essas coisas imundas. Diga não pelas imundícias da televisão. Diga não para aquelas coisas ruins que a televisão apresenta. A televisão é bênção, é mídia, uma mídia ótima. Mas nós precisamos, irmãos, saber o que convém e o que não convém assistirmos. Sejamos, portanto, cheios do Espírito Santo e tenhamos o discernimento de Deus para assistirmos o que é conveniente na televisão e não nos deixarmos corromper, nos encher por aquilo que é do diabo e que certamente vai trazer prejuízos profundos na nossa vida de comunhão com Deus, de unidade com Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que você ouça essa palavra e entenda que nem tudo que é bonito, que é gostoso, nem tudo que é legal, é bom diante de Deus, é aprovado por Deus, porque o pecado também é bonito, o pecado também é bom, o pecado também é gostoso, mas o resultado dele, o fim dele, são caminhos de morte. A consequência do pecado é a morte. Fica atento a isso, abra teus olhos, não se deixe enganar pelo pai do engano, não se deixe enganar pelo pai da mentira, não se deixe enganar pelo diabo. Que o Senhor abra teus olhos e que você seja um homem, uma mulher, que você seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, cheio da graça de nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém, Santo Deus.